E aí, pessoal, muito bom dia para todos, para todas. Estamos começando aqui mais uma aula no curso. Nesta segunda-feira, dia 19, estamos aí chegando na reta final desse curso, né? Bom, então vamos concluir nossa matéria. Se eu não me engano, faltam mais um ou dois conteúdos para a gente concluir. E a partir daí a gente vai fazer atividade aqui. Vou pegar exercícios desde o início desse conteúdo para a gente ir trabalhando, tá bom? Bom, meninos, meninas, deixa eu ver aqui. Bom dia, isso, tá aí, bom dia também. Bom, então vamos começar aqui, colocar nosso conteúdo aqui, debater com vocês, responder todas as 500 perguntas que vão acontecer. Eu espero que aconteça, né? Então vamos, né? Bom, uma semana que a gente não tem aula, e na minha cabeça parece que tem um ano que a gente não se vê. Estranho, né, velho? Tá aquela rotina toda semana, de repente pula uma semana daquele feriado da semana passada. Tá, mas nós estamos aqui, comparando vertebrados. A gente começou falando de porífero, depois quinidário, plateuminto, passamos pelos vermes e depois chegamos nos artrópodes, passamos pelos equinodermos e moluscos e chegamos aqui. Aí a gente falou das características gerais dos cordados. Os cordados, eles têm uma coluna chamada notocorda, que é um eixo de sustentação para eles. Eles têm fendas branquiais e eles também têm um tubo nervoso dorsal. Muito bem. Mas o que acontece é que, quando a gente vai falar de vertebrados, a gente está falando de um grupo especial de cordados. Um grupo que substituiu, que trocou essas características. Primeiro, a gente vai falar de Vamos dividir os vertebrados em superclasses. A gente vai ter uma superclasse craniata. Dentro dessa superclasse craniata, eu vou encontrar os animais que têm crânio. Só que dentro desse grupo aí, eu tenho animais com crânio e animais com crânio e coluna vertebral. Os animais que têm crânio e não têm coluna vertebral são aqueles que a gente viu na aula passada, os agnatos, né? A lampreia, o peixe-bruxa. E aí nós temos um grupo de animais que a gente vai chamar de vertebrados, que são os craniatos com coluna vertebral. Beleza. Só que dentro desse grupo a gente vai ter outra divisão. A divisão de uma superclasse onde eu vou encontrar os peixes e uma superclasse onde eu vou encontrar os animais que têm patas, os tetrápodas. E aí a gente comparou os peixes. Lembra? A gente falou de peixes ósseos, peixes cartilaginosos. Eu expliquei para você a diferença desses dois grupos, principalmente em relação à boca, em relação à presença de bexiga natatória, em relação à presença de opérculo. E aí, quando a gente falou dos peixes, anfíbios, répteis, aves e chegamos nos mamíferos. Isso. Agora que a gente já dividiu quem são os mamíferos, são os animais que têm pelos, são os animais que têm diafragma, que têm a pele toda úmida, cheia de glândulas, que as fêmeas, né, vão ter glândulas mamárias desenvolvidas e também vão ter um útero. Em relação à presença do útero, nem todas as fêmeas possuem útero. Em relação ao útero, a gente vai classificar, a gente vai dividir esses animais em 3 subclasses. E aí a gente vai ter uma subclasse, esse foi o tema da última aula, onde a gente não tem útero, e essa subclasse é chamada de... são os monotremados, né? Os animais que não têm útero,
e eles botam ovos ainda. Depois a gente vai ter uma ordem de animais que já tem útero, mas o útero ele é funcional. Ele é parcialmente funcional. Ele é um útero atrofiado. E esses animais a gente vai encontrar em uma ordem, que é a ordem dos marsupiais. Aí a gente fala o seguinte: os monotremados, quem? O Ectina e aquele animal que tem um bico de pato, o ornitorrinco. Esses animais, eles estão na subclasse chamada Prototéria. Então, a Prototéria, proto, antes, téria, útero. Os animais que têm o útero atrofiado vão ficar na subclasse Metatéria, que são os marsupiais. Marsúpio, bolsa, canguru, koala, e aqui no Brasil a gente tem o gambá, que apesar de não ter bolsa, eu expliquei isso na aula passada, ele é capaz de pegar a pele e dobrar essa pele em cima do próprio eixo e dobrar e deixar lá dentro os filhotes ali. Tá, dito isso, a gente vai ter a última subclasse, que é a subclasse daqueles animais que possuem útero funcional, a subclasse Euteria. E aí, dentro dessa subclasse, a gente vai encontrar um conjunto muito grande de mamíferos. Então, a gente vai encontrar mamífero que possui dente, mamífero que não possui dente, mamífero que possui tromba, mamífero que não possui tromba, mamífero que possui garras. Cara, a gente vai encontrar toda uma diversidade em várias ordens aí dentro. Eu listei algumas ordens na semana passada. O objetivo hoje é outro. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai definir, dentro dos mamíferos, como acontece essa divisão. A gente vai ter mamíferos e mamíferos. Você é um mamífero. Só que o seu gato também é um mamífero. Seu cachorro também é um mamífero. O rato é um mamífero. Então a gente vai comparar esses animais dentro desse mesmo contexto e comparando esses animais com os demais. Ó, deixa eu colocar a minha imagem aqui embaixo, por enquanto. Então é o seguinte, dentro dos vertebrados, a gente vai ter vertebrados começando ali em peixes, depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha só o cérebro desse povo, velho. Aqui nós temos a medula espinhal. Aqui nós temos a parte funcional do peixe. Essa parte funcional aqui seria o bulbo raquidiano. E aqui nós temos, de cima para baixo aqui a letra A seria lobo olfativo. Lobo olfativo nos peixes. Cara, os peixes são capazes de perceber substâncias, moléculas na água, em quantidade muito pequena, isso ele já leva. Então a gente vai comparando. Olha só, essa aqui seria a parte de elaboração de ideias. Seria o cérebro em si, seria essa letra B aqui, ó. Olha o cérebro dos peixes, olha o cérebro dos anfíbios, olha o cérebro dos répteis, olha o cérebro das aves, olha o cérebro dos mamíferos. Cara, é como se você estivesse construindo. Imagina um terreno. Terreno, sei lá, 3.000 metros quadrados. E aí é um terreno muito bom, um terreno plano. E aí alguém não tem grana para construir uma boa casa nesse terreno, mas no primeiro momento o cara faz um barracão. Só que depois, quando ele começa a ter grana, ele vai melhorando esse barracão, mas ele não demole o pequeno, ele vai construindo em cima do anterior uma casa melhor, até que chega num palacete aqui, 3 andares, heliponto, piscina aquecida e tal. Então, é o que aconteceu com o cérebro dos mamíferos
ao longo do processo de amadurecimento. Então, é como se nós incorporássemos toda a diversidade que aconteceu com os outros animais. Cara, é um processo muito louco, porque é uma pesquisa que mostra que é como se a gente tivesse um cérebro que dura 15, no máximo 15 minutos de memória aqui, os peixes maiores. A gente tem um cérebro aqui que é capaz de uma memória de alguns dias. Aqui nós temos um cérebro potente, mas incapaz de sentir qualquer tipo assim, de emoção. E aqui nós temos um cérebro que é capaz de elaborar memórias cristalinas, memórias de longo prazo. E aqui nós temos o nosso cérebro, que eu vou explicar dentro do contexto, agora só dos mamíferos, essa subdivisão que acabou acontecendo. Bom, deixa eu mostrar um outro aspecto aqui. Deixa eu colocar minha imagem de cá para não atrapalhar vocês. Se a gente for comparar as estruturas internas dentro do crânio dos vertebrados, de peixe até chegar em nós, né, no topo dos mamíferos, a gente vai encontrar estruturas muito semelhantes. Eu vou me ater a essa cóclea aqui. Em nós, humanos, a gente tem 3 orelhas. Temos a orelha externa, né, que é essa aba que a gente chama de concha auditiva aqui. Tem esse canal auditivo, que é um canal cheio de pelos aqui, né, e hiato externo acústico, cheio de glândulas. Nós temos aqui ossículos que vão amplificar essa audição, e nós temos aqui a orelha interna, que é composta pela cóclea e pelos canais semicirculares. Resumindo, aqui nós temos os canais semicirculares, aqui nós temos os 3 ossículos aqui, martelo, bigorna, né, e a janela oval. Nós temos aqui, dentro da cóclea, a gente tem o nervo auditivo e temos o canal e o nervo vestibular. De forma bem resumida, a gente usa o ouvido para 2 coisas. A gente usa o ouvido para perceber os sons, para decodificar esse som, e a gente envia isso lá para o cérebro com a parte chamada lobo occipital, e lá vai acontecer a interpretação desse som que já está decodificado. E aí, os outros animais, peixes, anfíbios, répteis, esses animais, eles não têm uma orelha para captar esse som que a gente escuta. Eles percebem vibração por outros mecanismos. Mas eles têm um mecanismo interno muito semelhante ao nosso, que é esse mecanismo que permite a eles fazer uma leitura do equilíbrio. No nosso caso, a gente percebe som e a gente também faz uma leitura do equilíbrio. Então, nosso ouvido tem essas 2 funções. Esses canais aqui, ó, canais semicirculares, funcionam como se fossem... tem líquido ali dentro, e a gente vai ter nervos que vão perceber a movimentação desses líquidos. Então, se você está deitado, o líquido vai estar numa posição. Se você está de pé, o líquido está em outra. E se você está deitado e levanta de forma brusca, demora um pouco para a acomodação desse líquido. E aí? E aí você sente aquela tonteira, que a gente costuma chamar de vertigem. Então, olha só a sofisticação em que nós estamos em relação aos outros animais. Um peixe, um anfíbio e um réptil, eles percebem vibrações no ambiente. E também
tem o ouvido interno, que vai dar para eles a percepção do equilíbrio que permite a eles, junto com outros órgãos, se movimentar. Agora, no nosso caso, nós temos uma sofisticação maior e o nosso cérebro, ele é esse complexo todo aqui. Essa parte de baixo aqui é o que a gente chama de cérebro reptiliano. Então, o cérebro reptiliano está presente nos répteis. Aqui existe uma versão desse cérebro reptiliano bem mais simples nos anfíbios e bem mais simples ainda nos peixes. Então, nós temos aqui o cérebro reptiliano, que vai servir, em última análise, para instintos e sensações. Então, esses cérebros dos répteis, uma cobra, ela tem instintos e tem sensações. O que são sensações? Sensação de plenitude, de equilíbrio, de desequilíbrio. Sensações é a percepção. Então, ela age por instinto, velho. Não vai esperar que uma cobra vai te entender. A gente teve um caso agora recentemente em Brasília, onde um estudante de veterinária foi picado pela cobra, pela naja, que ele cuidava. E foi o maior trabalho para fazer esse cara ficar vivo. E agora ele está preso. Eu não sei o que era pior. E aí parece que ele era um traficante de répteis aí, ele mais uma quadrilhazinha. De qualquer forma, é o seguinte, você pega uma naja, você cria, você dá ratinho para ela comer, se alisa ela. Velho, ela não tem capacidade de entender que você é amigo dela. Ela tem uma sensação de plenitude, de bem-estar, fome, sede, cansaço. Ela sente isso. Mas ela não espera, porque ela é um réptil. Agora observe isso aqui. Quando a gente sai dos répteis e das aves, e chega aqui, ó, as aves estão aqui, ó, e a gente chega aqui, a gente chega na maioria dos mamíferos, seu cachorro, seu gato, ratos. Então, esses mamíferos, eu não vou dizer inferiores, mas vou dizer que eles são diferentes de nós. Eles estão um degrau abaixo da nossa evolução. Se eles estivessem aqui, eles seriam capazes de elaborar uma linguagem, de elaborar uma comunicação. Não, mas meu cachorro comunica comigo. Ó, aqui nós temos emoção e memória. O seu cachorro, seu gato, eles são capazes de elaborar uma emoção. Então, perceber um toque, perceber um carinho, perceber que você está gostando dele, a partir do momento em que você começa a alimentar ele, colocar comida bem próximo da boca dele, a memória olfativa dele, vai começar a armazenar o seu cheiro e ele vai perceber que você é amigo dele. Ele, às vezes, através do olhar, ele consegue fazer uma comunicação emocional com você. Essa comunicação emocional seria capaz de promover em nós, humanos, uma sensação de companheirismo, uma sensação de querer proteger. Então, quando a gente olha para esses animais, quanto mais próximo de nós, mais domesticado, eu estou falando de domesticado no sentido de uma seleção natural que domesticou esses animais e foi feita, inclusive, uma seleção pelo próprio ser humano. Se você pegar o livro Sapiens, do escritor israelense Harari, você vai perceber isso. Que lá ele descreve, assim, com detalhes, e apresentando documentos e pesquisas, que mostra que essa seleção dos animais que a gente foi domesticando ao longo do tempo, isso permitiu
nós selecionássemos os animais para o abate, os animais para a lida e os animais domésticos para a companhia. Apesar de depois a gente descobrir outros usos para esses animais, por exemplo, os cães, que trabalham com a polícia militar, eles foram treinados para ter uma memória olfativa para determinadas drogas. Então ele vai lá e quando ele para ele está imbuído do dever cívico, militar, de combater o crime organizado? Não. Para ele aquilo é um jogo. Ele está imbuído no desejo de agradar a pessoa que alimenta ele, a pessoa que brinca com ele, a pessoa que adestra ele ali, né? Então, o cérebro para mamíferos, a gente costuma chamar isso aqui de protomamália. A protomamália, minha lâmpada de vez em quando ela começa a fazer um chiado. Então, a protomamália seriam esses mamíferos que estão um degrau abaixo de nós, que ainda não desenvolveram o neocórtex, que é essa camada azul aqui. O neocórtex, ele completo, ele é muito grande, então ele vem aqui, ó, ele faz uma dobra aqui na frente e ele volta. Então, o que acontece é que nós temos algumas estruturas que vão se desenvolver no neocórtex. Por exemplo, o paleomamário aqui, ele vai ter um centro, a gente vai encontrar nesse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, e o amarelo, a gente encontra o giro do símbolo, o hipotálamo, o tálamo e o epitálamo. Então, ou seja, ele já é capaz de gerenciar memórias, já é capaz de produzir memórias, e ele já é capaz de ter uma amplificação dessas memórias. O giro do símbolo, que é uma parte, essa parte aqui, ó, é como se a gente pegasse o cérebro dos mamíferos superiores e ele fosse isso, e a gente dobrasse esse cérebro aqui. No que a gente dobra esse cérebro, tá vendo aqui no desenho? No que a gente dobra esse cérebro aqui, essa parte aqui do meio é o giro do símbolo. E o giro do símbolo, ele é o local onde acontece a amplificação das nossas memórias. Amplificação das nossas emoções. Então, por exemplo, você está apaixonado. Quando você está apaixonado, as suas emoções, elas são intensas. E elas são tão intensas e provocam um prazer tão grande quando você está na companhia da pessoa. Isso libera uma quantidade muito grande de hormônios, endorfinas, que deixa você num estado um pouco acima, um estado alterado, digamos assim. É um prazer muito grande. Serotonina, endorfinas, tudo circulando assim. O que acontece? O giro do símbolo, ele pega isso e amplifica, e você, por mais tempo que você passe com aquela pessoa, você vai querer mais tempo ainda. E é nesse momento em que, se você levar um pé na bunda, a dor é insuportável. Então, e é uma coisa assim, muito estranha, porque o giro do símbolo é ele que processa todas as dores. É um mecanismo de defesa. Se você quebra um dedo, o giro do símbolo vai pegar aquela dor e vai potencializar com todas as substâncias, os neurotransmissores, para você ficar quieto, proteger aquele dedo que você quebrou e tal. Agora, o que acontece é que quando você tem uma dor de fundo emocional, as substâncias químicas são as mesmas. E a coisa mais estúpida que a gente pode fazer é chegar para uma pessoa que tá sentindo uma dor emocional e falar: ah, velho, para com isso. Larga essa pessoa não merece você. Bola para cima, vamos sair. Você fala para uma pessoa que está com câncer as mesmas coisas que você fala para uma pessoa que está com o coração quebrado?
E esse é o ponto. Aqui, no cérebro que a gente chama de protomamália, as emoções são as mesmas. Agora, quando a gente chega aqui, no cérebro que a gente está no neocórtex, aí eu estou falando de decisões e de abstração. A gente vai encontrar, por exemplo, o lobo frontal, occipital, o lobo parietal, e a gente vai ter o lobo frontal, tomada de decisões. Então, se você não sabe tomar decisões ainda, é porque está faltando um pedaço do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Adolescente geralmente não tem esse córtex. Tá? Ele vai aparecer na medida que você vai ficando uma pessoa mais madura. E maturar uma pessoa, significa que essa pessoa vai passando por várias experiências, tanto de sucesso quanto de fracasso. E aí, cada vez que você cata seus cacos, você começa a tomar decisões melhores. O lobo parietal é responsável por amplificação das sensações. Então, o cérebro reptiliano, ele produz a sensação e o córtex, o neocórtex, que é o parietal, ele pega essas sensações e ele amplifica essas sensações. Tá? O lobo temporal, responsável pela audição e pelo olfato. O lobo ocidental, responsável pela visão. O lobo insular, responsável pelo paladar e a gustação. De acordo com Paul MacLean, a gente é capaz de fazer abstração. Abstração! Aqui, ó, nesse momento eu peguei essa toalha e se eu falar para você, olha, o cérebro humano ele tem uma parte chamada neocórtex e ele é dobrado assim. Então, o que você está vendo aqui é o neocórtex dobrado. Não, o que você estava vendo é uma toalha. Ah, mas eu posso pegar essa maçã aqui e falar, olha, isso aqui é o Sol e esse óculos aqui é o nosso planeta e ele está girando em torno do Sol aqui. Tem uma órbita meio elíptica aqui. Cara, isso é abstração. É eu chegar para você e conseguir transmitir palavras que façam criar ideias na sua cabeça. Faça criar imagens na sua cabeça. Então, isso é abstração. A abstração, ela permite você estudar o espaço, estudar o corpo humano com imagens, com ilustrações, e permite você também sonhar acordado, ter ideias, permite você criar planos. Então, quando a gente chega no cérebro neocórtex, a gente chegou nos mamíferos mais evoluídos. Então, o cérebro humano e as ideias permitiram a evolução do ser humano como um mamífero mais evoluído neste momento. Mutações estão acontecendo em outros animais. Mutações estão acontecendo no próprio ser humano. Até quando a gente vai ser dono do planeta? A gente não sabe. Eu não sei. A gente pode ser dono do planeta por enquanto. Mas olha só, o nosso córtex pré-frontal é dividido em dois hemisférios. A gente costuma chamar de o hemisfério lúdico e o hemisfério lógico. Então, aqui dentro... Isso, uma pergunta aqui. Vamos... Professor, mas é aquela galera que cria aquelas jiboia que não ataca a pessoa, é pura sorte? Não. Como eu falei para você, o réptil, ele é um animal que ele tem cérebro reptiliano, que é o cérebro de instintos. O que é instinto? Instinto de sobrevivência, instinto de pressão, instinto de liberdade. Esses instintos todos, se eles forem saciados,
Então, onde é que você cria uma jiboia? Solta dentro de casa? Não. Inicialmente você põe ela dentro de um terrário e ela vai perceber o ambiente. E se você der comida para ela, ela fica calma. E outra, ela só vai ficar estressada quando alguém pisar com muita força próximo dela. E no caso da jiboia, ela não é uma cobra que vai morder ninguém, é uma cobra que abraça. Então, quem tem uma jiboia em casa, se andar bem de leve dentro de casa, conversar baixo, não bater porta, nem nada, esse animal vai ficar de boa. Ele vai se sentir confortável. Que você já viu na selva se cobra sai o tempo todo picando os animais ali? Não. A cobra vai picar alguém quando ela se sente ameaçada, porque o veneno é a única arma que ela tem. Ela não tem braço, ela não tem perna, ela não tem tamanho. A jiboia, por exemplo, o instinto dela é abraçar até estrangular alguém. Mas se ela estiver alimentada e se o instinto, como é que ela percebe que ela tá, como é que ela cria o medo nela? O nosso cheiro humano, cheiro de animal mamífero, é um cheiro que deixa o animal estressado. Só que esse cheiro, por que você acha que lá no zoológico a cobra fica dentro de um vidro? Os outros animais às vezes ficam dentro de jaulas. Aquele vidro ali é para tirar o cheiro nosso para esses animais. Toda vez que ele sente o cheiro de um humano, rindo, conversando, andando, ele está sentindo vibrações, ele está sentindo a presença de um animal muito grande e é um animal que potencialmente, pelo tamanho, poderia esmagar ela, por exemplo. Aí você pega uma jiboia, cria nesse ambiente onde ela vai sentindo os cheiros. Existe um órgão chamado órgão de Jacobson, que é um buraquinho dentro do céu da boca desse animal, e a língua dele vai lá no ambiente, pega as moléculas e traz para dentro do órgão de Jacobson. Se essa jiboia foi criada dentro da mesma casa, recebendo, convivendo com aquelas mesmas pessoas, nesse ambiente de sossego, nesse ambiente de, sabe, tranquilidade, e ela sendo bem alimentada, inicialmente ela vai ter um terrário dela, um local onde ela vai sentir as pedras ali, o instinto dela manda ela fazer isso, ela vai ficar de boa. Agora, o que acontece? Vai lá e rouba essa jiboia para você ver, leva para sua casa. Liga o seu som, começa a bater porta, você vai ver. Essa jiboia vai te abraçar e não vai ser um abraço muito confortável, tá? Bom, nós temos mais algumas informações. Eu estou falando, olha, isso aqui tudo, a lógica, do lado de cá, o lúdico, instrumentos musicais, brincadeiras. Mas vamos pegar esse cérebro aí e vamos colocar lá no Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas, o Homo, o Homo sapiens, quando ele começa a ganhar a luta pela sobrevivência dos outros hominídeos, eu poderia dizer que esse Homo sapiens ele tem uma vantagem, porque o cérebro dele está completo. Outros hominídeos tiveram cérebros completos também. Né? O homem de Neandertal, por exemplo, tinha um cérebro maior que o nosso. Só que o que faltou para ele? Faltou para ele, talvez, algumas ferramentas. E se não tivesse faltado essas ferramentas, porque o homem de Neandertal, assim como nós, ele tem uma tendência à inércia. Como assim? Velho, se eu tiver comida, se eu tiver todas as minhas necessidades atendidas, eu vou querer ficar deitado. Ah, mas eu vou trabalhar porque eu sou. Não, velho, a gente trabalha porque a gente precisa de grana. Eu estou falando de necessidades, e aí tem, como a gente tem abstração, a gente tem sonhos. Se você quiser realizar esses sonhos, aí você tem uma motivação para trabalhar. Aquelas pessoas que trabalham nos serviços que pagam mal, a gente chama de serviços precários. Essas pessoas,
elas têm motivação para sair da cama? Não, elas têm necessidade. Então, o homem de Neandertal, ele não tinha tantas necessidades. Ele caçava, tinha animais, o bisão, que era o animal que ele caçava, estava sobrando naquela região ali na França. Então, ele caçava, satisfazia a sua necessidade, colocava um couro em cima do corpo para poder não morrer de frio. Depois ele comia a carne e se satisfazia. Depois ele caçava de novo, até que veio uma era do gelo lá, uma era glacial, e possivelmente ele morreu de fome. Então, o que acontece com o cérebro do homem, do Homo sapiens, é que ele começa a usar ferramentas, e com essas ferramentas, inicialmente a pedra lascada, depois a pedra lascada, o fogo e os metais, depois a pedra lascada, o fogo, os metais e combustíveis fósseis, como o carvão, por exemplo, que foi queimado desde a antiguidade, automação industrial, e depois a gente tem informação digital mais na internet. Essas são as ferramentas que nós usamos e a gente vai potencializando o nosso cérebro, os nossos sentidos. A minha voz está atravessando a cidade inteira para chegar até o ouvido de vocês, graças à tecnologia, informação digital, internet, os computadores que a gente tem. Então, o que acontece é isso. Nós temos as ferramentas e nós temos os processos. Cara, é muito louco. Comunicação verbal. Mesmo antes de saber falar, mesmo antes de ter a possibilidade de falar, que para a gente falar, a gente tem que ter um osso hilóide aqui. Mesmo sem a ferramenta, o ser humano já se comunicava com gestos e com sinais vocálicos. Uga. Pouquíssimos sons, pouquíssimos gestos, já era uma grande comunicação verbal e não verbal. Depois veio a escrita. O nosso cérebro, mais os processos, os nossos cérebros, mais as ferramentas, isso se traduz em desenvolvimento, em progresso. E aí, velho, começa um outro processo muito importante para a construção da sociedade atual. Esse é o processo da agricultura. Esse processo, além de produzir alimento, ele faz com que o homem fique gregário, fique parado, fique ali numa região criando uma comunidade em volta daquela agricultura. O próprio Harari e outros historiadores, eles analisando esse momento da humanidade, eles falam que o ser humano perdeu muito em nutrição durante a instalação da agricultura. Um dos primeiros vegetais que foram cultivados, né, o trigo, ele não fornece todos os nutrientes, apesar de ser muito gostoso, apesar de dar uma liga para fazer uma massa, então você tem pães, você tem outros processos. Bom, nosso tempo vai acabar agora, em 1 minuto, então esse assunto a gente vai continuar na próxima aula, sem sombra de dúvida, tá? Então, meninos e meninas, se você puder ler o livro Sapiens, o Sapiens é uma mistura de história, geografia, física, tá tudo lá dentro, tá? Dá uma lida, próxima aula eu termino de explicar essa conexão cérebro-sociedade e a gente começa a resolver exercícios aqui sobre esse contexto que a gente viu de fisiologia e de zoologia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês na próxima segunda ou na quarta-feira a gente está lá no